Ano, a aula de hoje, o vídeo de hoje é para falar sobre o gênero textual, que vai ser abordado lá na quinta lista, que é a autobiografia. Vamos a algumas características. Primeira característica, ele é um gênero que pertence à tipologia narrativa, né? Se ele é narrativo, né, se ele é narração, é porque possui a figura de um narrador que está ali para contar os fatos, né? Como a autobiografia, o próprio nome já fala que é autobiografia, eu estou autocontando algo que está acontecendo comigo mesmo, o narrador ele será personagem. Então nós vamos ter ali a figura de um autor, né, que está contando algo que está acontecendo com ele mesmo, né? Diferentemente de outros gêneros narrativos, a autobiografia é um gênero que narra fatos reais, fatos que de fato aconteceram com o autor. Então esse autor, ele vai fazer ele vai ser o narrador do texto, certo? Só que também ele vai ser personagem desse texto e automaticamente o texto ele vai ser narrado na primeira pessoa. Porque se eu tenho um narrador personagem, ele vai vir na primeira pessoa. Outra característica é o uso dos verbos. Os verbos na autobiografia, eles sempre vão vir no passado. Então vai ocorrer uma predominância de verbos no passado por conta que o narrador está contando algo que aconteceu na vida dele, né? Na trajetória da vida dele. Outra característica importante é a predominância de pronomes possessivos. Então vai ocorrer uma grande predominância dos pronomes como meu, minha avó, meus pais, meus irmãos, minha mãe. Então vai ter essa grande predominância de de pronomes possessivos, que marca, que passa a ideia de posse, certo? Vocês vão dar uma lidinha aqui, ó, aqui mesmo fala aqui, ó, que uma das características marcantes da autobiografia é a veracidade dos fatos, ou seja, são fatos reais. Então o narrador, que é o próprio autor, ele vai contar fatos reais. Se vocês derem uma lidinha aqui no texto, vocês vão encontrar no texto 1 a predominância aqui, ó, de verbos no passado, igual nasci, né, um verbo que está na primeira pessoa, passado. Nós vamos encontrar morava, né, também no passado, primeira pessoa, e assim vamos encontrar uma série de verbos. E os pronomes possessivos, o meu aqui, minha aqui e uma série de outros pronomes possessivos. Vamos às atividades aqui. A número 1 já está respondida, né? Qual que é o gênero do texto, que tipo de narrador que é encontrado nesse texto, eu acabei de falar, né? Que se é autobiografia, o narrador ele tem que ser personagem. Outra característica importante é a sequência cronológica. Na autobiografia, os fatos eles vão ter uma sequência, as ações elas vão ser sequenciadas, né? Então ela vai ter o quê? Começo, meio e fim. Então vai começar lá na infância desse narrador, vem para a adolescência, até chegar ali na fase adulta dele. E quando as ações elas acontecem dessa forma, ela vai ser chamado o quê? Vai ser o tempo o quê? Cronológico, certo? Então nós vamos ter lá o tempo, né, passado predominando dentro do texto, mas nós também vamos ter um tempo cronológico de sequência de ações, começo, meio e fim. Com qual intenção você acredita que o leitor leria essa autobiografia? Você, no papel de leitor, por que você iria ler uma autobiografia? Qualquer um de nós podemos fazer a autobiografia, eu posso fazer a minha, você pode fazer a sua, o seu avô pode fazer a dele, né? Quem é o autor desse gênero, vocês vão olhar lá. Bom, as autobiografias, elas fazem parte de qual grupo de gênero textual? Bom, se ela é um gênero narrativo, automaticamente ela vai pertencer o quê? Ao grupo literário. Ela não é jornalística, porque você não encontra autobiografia na revista, né? Ela não é religiosa, porque você não vai encontrar, por exemplo, uma autobiografia na Bíblia, né? Filosófico também não, porque não é um filósofo que está escrevendo ali. Não que um filósofo não possa escrever uma autobiografia, mas não faz parte. Entra aqui no grupo literário. Depois aqui vocês vão na número 7 relacionar cada alternativa desta, se ela é fato ou se ela é opinião.
Lembrando que o fato, ele é aquilo que tem uma veracidade, que de fato aconteceu, né? Que é real. Enquanto a opinião é o que eu penso, é o meu ponto de vista a partir daquele fato. Então, eu tenho um fato, algo que aconteceu, né? Real, né, que não diz respeito à minha opinião. É a partir do momento que eu formulo o que eu penso a respeito daquilo que eu vi, né, daquilo que aconteceu, eu vou ter opinião. Vocês vão correlacionar aqui. Na número 8, a palavrinha subjetividade está relacionado ao próprio pensamento do autor, ao que o autor pensa, ao que o autor sente. Então, vocês vão ler aqui para poder entender isso daí. Na número 9, fala o seguinte, outro nível de entendimento de conotação. Conotação é quando eu utilizo a palavra no sentido figurado dela. Por exemplo, quando ele fala, nasci com 57 anos de idade. Ninguém, né, nesse mundo nasce com 57 anos de idade, né? Quando ele atinge essa idade, ele já é um adulto, né? Ou seja, quando ele usa essa expressão, ele usou ela no sentido conotativo, ou seja, sentido figurado. E aí você vai estabelecer qual que é a relação de sentido que se estabelece dentro do texto. O que que ele quis falar com essa expressão? Aí você vai marcar qualquer alternativa. Lembrando que isso tudo você vai associar com o texto. A número 10, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Na número... nessa próxima questão aqui, na 11, vocês vão autorrelacionar essas frases com as imagens. Ou seja, é muito simples. Você nem precisa de ter lido e visto isso aqui antes. Você vai ler aqui e vai tentar casar isso aqui de acordo com o que você está vendo aqui na imagem. E a número 12, eu vou gravar um videozinho separado explicando para vocês essa questão desse novo acordo ortográfico, certo? E vou estar disponibilizando